Olha só quem lembrou a senha desse canal, né? Pois é, deixei um tempinho sem fazer vídeo pra você sentir saudade de mim, mas eu te trouxe o ouro hoje, tá? Primeiro eu quero que você já pegue seu caderninho aí, ó, caderno de anotações com sua caneta esferográfica azul, porque eu vou te trazer o ouro insano sobre como eu coloquei um shape absurdo. Se você me segue no Instagram, se você me segue no TikTok, se você me segue em qualquer outra rede social, se você me viu pessoalmente na academia ou qualquer lugar, você já sabe que eu tenho um shape absurdo. Não preciso falar sobre isso. Ó. Olha esse braço aqui. Mas como que isso aconteceu? E não, isso não é de um dia para outro, não é de uma noite para outra, tá? Eu literalmente criei um protocolo aqui que eu vou te passar todas as dicas específicas que eu tive, que eu estudei, que eu aprofundei, que eu me aprofundei, né? Que eu apliquei na minha própria vida para construir um shape bacana, para construir um templo que de fato conseguisse manifestar as coisas que eu queria manifestar. Por quê? Pra você que não sabe, eu era muito magro, tá? A capa desse vídeo vai ter eu magro em algum canto aqui. Eu magro não, eu magro. Eu magro sou eu hoje. Mas eu era muito magro, papo de ter vergonha de ir na praia. Papo de ter vergonha de falar com as pessoas. Papo de realmente ter vergonha de chegar em alguém, tá? Não falo só de mulher, não. Até em homem, pra dar bom dia nos caras, no metrô, no ônibus, eu tinha vergonha porque eu achava que eu era muito magro, eu era muito baixinho na época, não conseguia falar direito, minha voz era fanha, bizarro, era muito bizarro, pra você ter noção. Então, assim, primeiramente, entenda que não é o fim do poço pra você, tá? Você não tá no fim do poço, você tá procurando esse vídeo aqui, se esse vídeo caiu pra você, você tá ali galgando o seu caminho, tá? Primeiramente. E sim, eu era um cara todo ferrado. Por quê? Meu pai, ele não é tão alto, mas meu pai é alto. A minha mãe, ela não é tão alta, mas minha mãe também não é baixinha. Então a genética que eu tive dessas duas pessoas era uma genética de gente alta, tá? Analisando, eu vou ter que ligar esse ventilador de novo. Analisando previamente a minha genética e falando da minha densidade óssea mesmo, eu tenho os ossos bem alongados. Então, além de eu ser alto, eu tenho um osso alongado. Minha perna, ela é muito grande. Meus braços, olha isso aqui. Meu braço é muito grande, é muito longo, tá ligado? Ele é extenso. Então, para construir músculo ali, deixar músculo denso ali, é mais difícil, tá? Primeiramente, primeiro ponto. Então, analise a sua altura, primeiramente, analise a sua altura depois desse vídeo aqui, veja a sua altura e pesquise shapes, corpos, atletas ou figuras públicas que têm esse shape, com essa altura que você tem, com a média dessa altura que você tem, porque vai ser uma predisposição que você vai ter de talvez chegar perto disso se você chegar no nível máximo da sua vida, tá ligado? No seu auge de treino, de dieta, de descanso, de suplementação. Então, ter referências para você mesmo são coisas positivas. Na minha época, eu não tinha muita referência. Eu tinha referência com Dragon Ball, tá ligado? Com Broly. Ele tem um ombro largo que nem o do Broly, costas largas, queria ser alto, forte. Eu não tinha essas perspectivas reais. Então, eu não sabia o que fazer para eu desenvolver um físico tão bom. Tanto que eu nunca pensava, por exemplo, agora eu preciso melhorar meu peito, agora eu preciso melhorar meu ombro, agora meu braço, agora meu trapézio. Depois que eu fui estudar isso, que eu tive essa ciência de que não, eu não vou sempre estar no meu auge, então alguma coisa eu vou ter que estar melhorando sempre, tá ligado? Segundo ponto, tá? Depois dessa análise, vocês vão ver os pontos fracos que vocês têm em vocês. Porque mesmo que você não treine, você vai ter uma questão ali que você vai observar, você vai falar, cara, isso aqui eu posso melhorar. Como, por exemplo, eu não tinha perna. Eu literalmente não tinha coxa, tá? Era canela, joelho e canela. Meu irmão falava isso pra mim, tá? Era canela, joelho e canela. Então, tipo assim, eu sou alto, eu era magro, alto, com osso muito extenso, então eu falava, mano, como é que eu vou construir massa aqui? E eu odiava treinar perna. Era uma das coisas que eu odiava fazer. Mas eu vou explicar a história do início, do início, do início, tá? Da época que eu falei com você aqui no início desse vídeo, que eu tinha vergonha de falar com as pessoas, tinha vergonha de ir na praia, tirar a camisa, tinha vergonha de fazer tudo, basicamente, por causa do meu físico, eu não sentia que eu passava confiança pra ninguém, tá? Nem pra defender alguém, quanto piorou pra defender alguém, quanto mais pra ajudar alguém. Então eu ficava pensando assim, cara, isso aqui tá me atrapalhando? Só que isso aqui foi plantado na minha infância, porque eu sofria bastante bullying. Sofria bullying porque eu era muito magro. Os caras mais fortes, mais altos que eu, no baba, né, me derrubavam pra caralho. Eu tinha vergonha, eu tinha medo de lutar com as pessoas. Eu fui pro Muay Thai, eu comecei a fazer Muay Thai, fiz acho que 3 meses de Muay Thai só. Quando foi pra passar pra promoção de Kronga, eu não fiz a promoção. E aí, numa das aulas, o meu professor me bateu, tá ligado? Foi um treino. Mas eu me incomodei tanto com aquilo, eu fiquei com medo de voltar e apanhar de novo. Essa é a realidade. Então, eu não sou um cara poderoso desde sempre, não. Eu passei por vários altos e baixos, mas muito mais baixos do que altos. Mas é isso. Então, basicamente, assim, eu desde sempre eu era prejudicado por causa do meu físico, né? O mais fraco, o que apanhava mais. Tanto que lá no Muay Thai, o meu professor falava que eu tinha medo de lutar. Só que eu era o cara que apanhava mais do que todo mundo.
e eu conseguia bater apesar de estar apanhando. Então, algumas lutas eu ganhava por isso. Por ser bem resistente, a galera cansava de me bater e eu batia na galera depois. Era isso que acontecia no Muay Thai, tá? Então, assim, cara, isso vem muito de antes, tá ligado? Vem muito de antes. Eu sei que você quer botar o shape, você tem que botar o shape e tudo mais, mas é bom você entender da onde vem essa sua vontade. Porque talvez seja pra mim botar um shape, talvez não seja pra você. Talvez seja pra você botar um shape de praia, talvez seja pra você subir no palco, talvez seja pra você apenas colocar um shape estético, ou talvez seja pra você adquirir força, né? A galera que faz, por exemplo, powerlifting, a galera que é diferente da galera que faz, que é bodybuilder, que é fisiculturista. A galera que é do exército é diferente da galera que corre. Agora eu tô migrando pra corrida, eu tô ficando mais slim, meu shape tá ficando mais slim. Mas eu tava densão um tempo atrás. Ainda tô largo, tô denso ainda. Mas eu tava muito mais, tá ligado? Então, é você entender que o que você quer fazer, por que você quer fazer, e aí você vai entender os meios que você vai fazer pra chegar até essa versão sua, tá ligado? Não é simplesmente decidir, eu vou treinar, vou botar o shape. Tá, mas qual shape você vai botar? Tá, mas com qual vontade que você quer botar o shape? Qual motivo? Qual motivação? Porque, mano, acredite se quiser, treinar é uma parada que é muito gostosa depois que a gente faz muitas vezes. No início é chato pra caralho. Eu quis parar várias vezes. Calistenia que eu treinava aqui em casa, eu parei várias vezes, eu voltei. Eu ficava num ciclo de parar e voltar. A academia, eu fiquei fixo na academia agora, vai fazer 2 anos. De verdade. Eu já treino há mais de 5 anos, tá? Eu tenho 24 anos agora, eu comecei a treinar com 18, 19, né? Mas enfim. Foi antes, na verdade, eu comecei a treinar com 17 em casa. Enfim, mas de academia mesmo eu tenho 3 anos. 2 anos certos, sem parar de ir. E 3 anos que eu treinei 6, 8 meses em um ano. Depois parei 4, saí da academia e fiquei um tempo sem treinar. Então, assim, é isso, tá ligado? É você entender, sim, o que, que você quer fazer, com qual motivação você quer fazer, você manter isso em uma constância. Quanto mais tempo de treino você tem, mais você vai entender seu corpo, mais você vai entender o que faz bem pra você, mais você vai saber se alimentar melhor, mais você vai saber o que não é pra você fazer porque seu corpo não reage bem. Até no quesito de você se prejudicar, por exemplo, dormir até tarde, dormir tarde, tomar energético, tomar álcool, comer fora da dieta, são coisas que são estratégias pra gente que já conhece nosso corpo. Então, às vezes, você vai saber fazer isso, vai saber alocar isso, vai saber pesar a balança, se ligou? Ao seu favor. Aqui eu trouxe partes específicas. A primeira é, eu já falei 7 minutos aqui, doideira, essa aula vai ser insana. A primeira é você literalmente entender por que, que você quer botar um shape. Por que, que você quer melhorar seu físico. Ah, saúde, beleza, saúde, mas inicialmente ninguém pensa na saúde, tá? Ninguém pensa na saúde. A não ser a galera que já começa a treinar é idosa ou coroa mais velho. Mas ninguém pensa na saúde no início. A galera quer impressionar alguma pessoa. A galera quer impressionar o sexo oposto. Eu falo de homens e mulheres aqui também, tá? A galera quer parar de ser gorda, gordo. A galera vai lá, correr um pouquinho, não vai conseguir correr. A galera vai transar, não vai conseguir transar direito. A galera vai pegar um peso, não vai ter força pra pegar. A galera que tá com a namorada ali vai ver um cara mais forte, maior que ele do outro lado. O cara vai ficar, nossa, minha namorada olhou pra aquele cara que bosta, eu queria ser aquele cara. São vários motivos, tá? Busque o seu motivo e busque entender de fato de onde isso vem. Porque pode ser um trauma infantil seu que se você curar, você nem vai querer treinar, tá ligado? Eu falo isso porque eu vejo que muita gente hoje que treina vai forçado pra academia e trata isso como se fosse uma oração, tá ligado? Ah, é o ritual de vou matar a minha versão antiga aqui agora na academia e esse supino aqui vai determinar se eu vou ser vencedor ou não. Aí você fica, velho, que porra é essa? Tem uma técnica que alguns atletas usam, inclusive um dos homens mais fortes do mundo, carregando terra, né, no deadlift, acho que foi o RDL, que ele tava fazendo, não lembro. Mas enfim, foi um tipo de deadlift lá. Ele falou que imaginou a família dele embaixo do peso, mano. Que era como se fosse um carro ali, ele teve que carregar o carro, ele conseguiu bater o recorde mundial na época. Então, esse tipo de mentalidade funciona para algumas pessoas, mas não é para todo mundo. Não é pra você que quer botar um shape de praia, não é pra você que você quer botar um shape, um abdomenzinho ali, com 39 de braço, 38 de braço, tá ligado? Não é pra você que você quer usar algum ergogênico, mas enfim, você quer ir pro palco, você quer subir, quer trabalhar com isso, você é atleta. Pega a visão do que você quer de verdade, né? Entenda o que você quer de verdade, busque saber de onde isso vem, e sim você vai fazer o que você tem que fazer pra chegar até lá. Segundo passo, eu comecei na calistenia, porque eu não tinha condições de pagar a academia, tá? Isso é uma realidade que muita gente não sabe, mas muita gente da classe baixa passa, sofre. A galera trabalha o dia inteiro, primeiramente, a galera tem que estudar para fazer um concurso na faculdade, a galera tem que dar jeito e tem que pagar a academia, tá? Hoje em dia, para mim, pagar a academia é muito suave, mas até pouco tempo não era, apesar de já estar trabalhando com a internet há 2 anos. Por que que não era? Porque não fazia parte do meu orçamento. Eu trabalho com a internet, mas eu ainda não sou milionário, gente. Então eu tenho contas a pagar, eu preciso investir no meu negócio para me dar mais retorno. Então eu parava para pensar assim, mano, será que vale a pena cento e pouco na academia, sendo que eu não tenho nem dinheiro para fazer uma alimentação boa? E a resposta é não, não vale a pena.
Se você não consegue comer bem, minimamente bem, não vai pra academia, irmão. Vai treinar em casa. Por isso que eu comecei com calistenia, que eu botei no primeiro passo. Calistenia. Flexão, barra, paralela, dips na paralela, no caso, abdominal, é, dips na barra, tudo isso você pode estar fazendo, principalmente calistenia, a parte de isometria também, tá? Coisa que eu sou muito ruim na isometria, mas eu sou bom em barra e flexão pra caramba e paralela também. Porque eu treinei anos calistenia porque eu não tinha dinheiro para ir pra academia. Então eu treinava calistenia aqui em casa e meu pai tem uns pesos aqui, umas barras, eu fazia ali umas rosca 21, rosca direta, um agachamento ali sem peso, mas eu fazia para eu ir estudando os movimentos da academia antes de entrar na própria academia. Então, aqui a gente já começa também a usar a prospecção a seu favor, tá? O PME tá aí na prática. Por que a prospecção? Porque eu pensava que eu estava botando shape, mesmo sem ter shape. E isso vale para o seu músculo. O seu músculo ele não consegue pensar ativamente quando você faz simplesmente um movimento. Você precisa contrair a musculatura, tá ligado? Você precisa de fato usar os músculos daquela região. Eu vou falar sobre isso um pouco mais pra frente. Mas na época eu tava fazendo só calistenia e alguns exercícios com o peso daqui de casa. E aí eu falei, mano, eu vou entrar numa faculdade de educação física. Porque eu queria fazer educação física, eu queria ajudar as pessoas a botarem um shape. Até que eu descobri que a faculdade de educação física ensinava mais outras coisas do que o próprio treino, né, na academia. E o que eu gosto é do ginásio, eu gosto de dar aula no ginásio, eu gosto de ajudar uma amiga minha a botar o shape, eu gosto de ver um amigo meu gordo emagrecendo, um amigo meu magro botando shape, eu gosto de ver a evolução das pessoas ali e as pessoas se provando no treino. Eu sou assim. Então, eu parei para entender que eu não queria fazer educação física por fazer educação física. Eu não queria ser um educador físico. Eu queria ser um personal. Eu queria ser um coach de treinamento. Eu queria ser um treinador. Então eu comecei a estudar em casa. Eu comecei a estudar em casa. Eu dissequei o assunto. Eu fiquei obcecado na academia. Eu estudava os movimentos. Eu estudava como que funcionava a execução do movimento, a contração do músculo, por que tinha que contrair o músculo, a ligação músculo e mente, né, que a galera fala sempre, que sim existe de certa forma. Então eu comecei a entender como é que funcionava o meu corpo, as posturas, o tipo de treino, o que funcionava mais para mim e para outra pessoa. Eu comecei a analisar isso nos treinos dos outros. Eu comecei a oferecer coach de graça. Na época podia fazer isso, né? Até hoje pode fazer isso, porque na época não podia. Conheço muito personagem que é formado, que tem CREF e não sabe porra nenhuma. Cara, e sim, eu falo isso com o peito estufado porque eu já dei mais aula do que alguns personagens que eu conheço. Mas enfim, foda-se. Na época eu comecei a ver isso como uma oportunidade, porque eu tava empreendendo em alguma pessoa, né? R$ 50 eu cobrava, mano, por mês, pra você ter noção. R$ 50, R$ 100 por mês, R$ 30 eu cobrei por mês. E aí eu recebi calote, inclusive. Mas eu comecei a dar aula para os meus amigos. Então, amiga, fala o que você quer melhorar aí, vamos fazer uma análise sua que eu faço uma ficha para você ir pra academia. Brother, faz isso aí. Não, não, não. Eu já tive 5 alunos assim, tá? E aí eu ganhei um dinheiro ali, que na época eu tava desempregado ainda, né? Eu ganhei um dinheiro ali que era um dinheiro legal por mês, sabe? Porque eu não tinha gasto nenhum. Eu nem dividia essa conta aqui de casa porque eu não tinha dinheiro pra dividir, né? Então eu não saía de casa, só gastava com alimentação. Então era um final de semana que eu fazia uma coisa ou outra ali a mais que eu queria fazer até eu começar a trabalhar de fato, né, no CLT. E aí eu tentar conciliar a minha alimentação com a minha dieta, no caso, a minha alimentação com o que eu deveria comer, né, e o que eu estava comendo, porque eu trabalhei no Bob's por muito tempo. E aí eu suplementei um mês. No total da minha vida na academia, eu só suplementei 2 vezes, tá? E isso durou em média ali 2 meses e meio, 3 meses estourando. Por isso que o título desse vídeo aqui fala sem suplementos. Porque eu não tive auxílio algum de suplementação, de ergogênico, de o que você quiser pensar, de bomba, de estimulante, nada. Só minha alimentação, que não é boa. Porque a gente aqui em casa tem o costume de comer coisas muito básicas, porém de comer muita quantidade. E quando a gente não tem tempo, a gente vai apelar pra fritura. Então é empanado, é uma toscana, tá ligado? É uma calabresa. É tipo de alimento que tem uma gordura absurdamente absurda. Então, eu não fiz dieta por muita parte do meu tempo, não, tá? Nesses anos da academia, eu fiz dieta por 2 meses, que foi quando eu comecei o acompanhamento com Nayara. Inclusive, o arroba da Nayara vai estar aqui embaixo, caso você queira lá falar com ela, fazer um acompanhamento com ela online. Ela é muito boa, minha nutricionista. Então, assim, quando eu entrei no Bob's, que eu não tinha nada disso, não tinha nem esse viés de nutricionista, de nada do tipo, nem estudava alimentação direito, eu comia besteira o dia inteiro. Eu comia muita besteira lá no Bob's. Eu levava meu almoço e eu comia o lanche do Bob's. Eu aí comecei a tomar um hipercalórico, né? Que era aquele de água que você bebe, mistura na água e bebe. Cara, eu comia muito, porque meu gasto calórico era muito alto. Então eu sempre estava em baixa. Eu nunca subia o meu peso, porque eu estava em déficit calórico. Eu tinha estudado isso.
Então a galera ainda perguntava, nossa, você vai comer dois, às vezes eu comia dois hambúrgueres. Dois hambúrgueres, a sobremesa, a sua marmita, refrigerante. Eu falava, tá de boa, vou queimar isso. Porque realmente eu queimava. Meu trabalho era muito pesado no Bob's. Eu fazia muitas funções. Eu andava para vários lados, né? São 12 ou 13, são 13 km em média daqui de casa para a empresa que eu trabalhava, no shopping lá. Então eu pegava o metrô, eu pegava, mas daqui pro metrô dá quase 2 km. Então era 2 km ida, 2 km volta, 4 km por dia de cardio, pô. Era mais cardio do que às vezes eu faço no dia a dia de hoje. Eu falo isso com verdade, tá? Veementemente eu falo isso. Então, assim, eu tive que me adaptar ao quê? Eu já tinha estudado muita coisa de academia, eu passava alguns personagens online, algumas dicas e tudo mais, e eu trabalhava no Bob's ativamente. Até eu sair de lá e ficar desempregado. Então, eu parei de. Eu tomei o suplemento um mês, tá? E depois eu parei de comprar. Parei de treinar, voltei a fazer calistenia. Fiquei meio depressivo essa época, então a calistenia meio que salvou a minha vida também, tá? Outra importância de você treinar. Voltei a treinar calistenia em casa. E aí eu simplesmente comecei a entender o real motivo da calistenia, tá? A calistenia foi muito importante para mim no ponto que eu não tinha ninguém, era só eu e um chão e eu fazia as flexões. Era só eu uma barra e eu fazia as barras. Com música ou sem música, com chuva ou com sol, eu tava lá treinando. E a musculação me salvou. O treinamento me salvou, salvou minha vida, né? Eu já vi pessoas que foram salvas de fato, tá? Pessoas que foram baleadas, que estavam na UTI e o corpo conseguiu consumir o nutriente que tinha no músculo para o corpo, para a pessoa manter viva, né? Enfim. Então, existe de fato esses casos, mas no meu caso foi muito mental, tá? Então eu vejo hoje a musculação, a academia, o treino mais como algo mental, de estímulo mental, neural de fato, como algo físico. Porém, sim, eu comecei a manifestar tudo o que eu queria através do meu próprio corpo. Eu comecei a manifestar oportunidade, eu comecei a manifestar gente para eu conhecer, amizades, mulher, dinheiro, capacidade de eu estar em tal lugar e fazer alguma coisa boa, ser um cara proativo, fazer vários esportes, né? Eu já lutei, eu já nadei, eu já corri, eu tô correndo hoje atualmente, já treinei na academia, que eu também treino hoje atualmente. Então, assim, esporte me salvou no geral, sabe? A importância de você ter um esporte ali ligado na sua rotina diária é o que vai te manter mais próximo do próximo passo, né? Mais perto do próximo passo. Por isso que eu coloquei no título também, me ajudou a manifestar muita coisa. E realmente a vida que eu tenho hoje é graças a isso. Apesar de eu não trabalhar ativamente no meu físico, né? Depois de um tempo desempregado, eu consegui trabalhar em bico, né? Fazia bico de fiscal, etc. E eu comecei a juntar uma grana para entrar na academia. Então eu entrei na academia de bairro e aí eu tive que voltar pro CLT de novo. Foi na época de telemarketing e eu falei comigo mesmo, mano, não vou trabalhar, não vou treinar hoje. Quer dizer, eu não vou treinar por muitos meses, porque eu montei um plano de ação, tá? De 12 meses para meter o pé do CLT e investir na internet. E aí eu falei, eu vou ficar sem treinar o tempo que for necessário. E aí simplesmente eu comia quando podia lá, era um pausa de 10 minutos, então não tinha nem tempo de fazer uma refeição, se ter noção. Comia rápido, botava água e é isso. Depois de lá, eu saía de noite para ir pro curso. Lá no curso eu comia a refeição de lá do curso mesmo, que tinha o que tivesse eu comia. Chegava em casa, comia, estudava e ia dormir. Minha rotina era essa e foi essa por 7 meses. Até que eu saí de lá, de investir na internet, né? Comecei a trabalhar com LED 2024. E aí eu comecei a treinar de fato em janeiro de 2025. E aí de 2025 para cá eu não saí da academia. A gente tá em 2026 agora. Então eu tenho aí em média 2 anos fixos de treino, vai bater 2 anos ainda de fixos de treino. E um ano quebrado, tá ligado? Mas sem suplemento, né? Nesse meio tempo eu tomei uma creatina também durante um mês e pouco por aí, mas parei, não consegui manter simplesmente por desleixo da minha parte, tá? Tô dizendo pra você não suplementar não, suplemente sim, mas eu estudei o meu corpo. Eu estudei meu corpo, eu estudei os movimentos, eu estudo até hoje para melhorar, aprimorar, entender qual tipo de estímulo pega melhor, entender qual tipo de estímulo eu preciso pro meu corpo, entender o que faz bem para mim de fato. Hoje mesmo eu tô vendo que não vale tanto a pena eu treinar todos os dias da semana. Então eu tô indo treinar, descanso, no meu dia de descanso eu descanso de fato, no dia de corrida eu corro de fato, tô fazendo cardio todos os dias que eu vou pra academia, coisa que eu não fazia antigamente. A cada dia que a gente vai melhorando nossa mentalidade referente ao que a gente quer pra gente, a gente vai entendendo que a gente tem que abdicar de certas coisas e colocar coisas novas. Eu tô comendo menos fritura, tô fazendo salada praticamente toda semana, eu faço salada e como aqui em casa. Comecei a tomar um chazinho também ou outro. Comecei a parar de comer besteira, gordura, essas paradas, porque eu sei que o meu foco é ter longevidade aqui na Terra, tá ligado? E eu preciso sim treinar, me alimentar bem e dormir bem. Então, não. Você não vai botar o shape se você só treinar, comer merda e tomar suplemento. Talvez você bote um shape porque o nosso corpo reage a qualquer tipo de hiperestímulo. Então, um treinamento específico é um tipo de hiperestímulo, tá? Mas não vai ser o shape que você vai querer. Talvez você fique até, grande, tô grande, lá, lá. Tá, mas funcional você não vai ser. Você vai tentar correr um pouquinho, vai ficar passando mal. Você vai jogar bola com seu amigo, você vai ficar passando mal. Você vai transar com sua mulher, você vai passar mal. Então, não vale a pena.
organize uma dieta. Não, eu não consigo falar com nutricionista. Fala com o Nai, porque ela é muito boa e acessível. Mas não consigo falar nem com o Nai. Começa a fazer de boa a sua própria dieta. Como é que você consegue comer? Pesquisa os carboidratos. Faz ali seu cálculo basal de macronutrientes. Calcula a sua água, irmão. Água diária. Beba água, tá ligado? É o importante. Essas coisas são mais importantes do que você de fato estar na academia, treinando, fazendo as paradas. É bom treinar. É o ideal treinar. Mas existe toda uma matemática ao redor dela, desse, né, do treino, de fato, e você precisa entender isso antes de você começar a treinar. Lembra que eu contei minha história inteira aqui nesse vídeo? E tudo que eu falei foi, eu prospectei tudo isso antes, tá? Eu não tinha perna, eu treinava imaginando que eu tinha perna. E aí eu consegui ter uma conexão corpo e mente. Eu não tinha peitoral aqui, ó, não tinha peitoral. Eu comecei a imaginar que eu tinha peitoral durante o treino. A contrair de fato, a alongar o músculo de fato, a movimentar conforme meu cotovelo vai aqui, eu sei que entra aqui, porque eu estudei o movimento, biomecânica. Meu agachamento hoje, estou agachando com praticamente 140, né? Com a barra 100, 130 e pouco, 140 quilos, de boa. Não sinto dor nenhuma. Faço terra com 200, não sinto dor nenhuma. Fiz supino hoje com 40 e pouco cada lado, não sinto dor nenhuma. Por quê? Porque eu estudei o movimento e me preparei, tá? Não pule etapas, foque no seu momento agora, se respeite, se entenda e simplesmente se divirta. Não vá levar pensando que é a destruição da sua vida treinar, não. Treinar é muito gostoso, é muito bom, vai salvar a sua mente como me salvou um tempo atrás. Daqui pra frente, talvez eu traga um vídeo parte 2 disso aqui, tá? Que eu acho que vai ser necessário. Se tiver alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo. Eu quero te convidar a fazer parte do meu movimento de desenvolvimento pessoal, que é a Ponte, porque lá também eu falo sobre treinamento, além de falar sobre mentalidade também, tá? Qualquer coisa, me manda um oi no direct, ou olha o link aqui embaixo também. É isso. Espero que você comece a treinar. Me manda lá o seu antes e depois. Vai no meu Instagram ver meu antes e depois também, porque eu posto direto meu shape antigo. Agora aparecendo um varapau. Ou volta aqui que você vai ver na capa do vídeo, vai ter lá um varapau do lado e o cara de hoje aí pra você, tá? Mas é isso. Obrigado por assistir esse vídeo. Obrigado por assistir essa aula. Um beijo pra você. Eu te vejo do outro lado.